Vamos lá, fé sob pressão. Fé sob pressão é uma coisa doida. Porque manter a fé é difícil, principalmente sob pressão. Quem já passou um momento difícil? Amém, achei que era só eu. Só que durante o momento difícil, quem passou muita pressão nesse momento difícil? É difícil, né? Quem achou que não ia aguentar? Que ia desistir? Quem pensou em jogar a toalha? Pensei que era só a gente. Quem jogou a toalha? E saiu correndo para pegar depois? É normal. Chutou o balde, pegou o balde. É normal. E eu vim para mostrar para vocês que é normal. Ninguém é super-herói. Ninguém passa por essa vida sem sofrer uma pressão. Ninguém passa por essa vida sem sofrer um peso, uma dificuldade, normal. Só que, obviamente, eu não tenho só a notícia ruim, eu tenho coisa boa também. Que sob qualquer pressão nós temos um Deus que pode aliviar o processo, amém? Amém? Eu quero realmente hoje incentivar a tua fé. Eu quero realmente que você saia daqui de uma forma diferente. Sabe aquela... Quem já está com a gente há mais tempo sabe que eu não sou muito motivacional. Aqui normalmente a gente apanha bastante. Mas hoje Deus falou, não, o povo precisa de motivação também. Para alcançar os desafios que estão chegando. Para alcançar os novos níveis que vão chegar. Só que você precisa estar interagindo comigo. A forma de você receber aí, eu já falei, é você dando um amém. Porque o amém é assim seja. Então, falei alguma coisa que você pegou aí embaixo, amém, assim seja na minha vida. Porque é dessa forma que realmente você vai sair do ponto A e ir para o ponto B. Você vai ir para um novo nível. Você vai ir para um outro ambiente. Só que isso precisa ter a permissão nossa. Porque, obviamente, Deus quer que você chegue nesse novo nível. Obviamente, Deus quer um novo resultado para a sua vida. Mas a gente precisa permitir. Tudo com Deus precisa da nossa permissão. Obviamente, Deus ele é soberano e Ele faz tudo o que Ele quer. Como Ele quer, na hora que Ele quer. Só que a gente precisa entender que para Ele fazer algumas coisas, a gente precisa dar oportunidade. Ele não é invasivo. Ele não vai chegar te manipulando. Eu já falei isso para vocês. Quem manipula é o inferno. O reino de Deus discipula. Ele te sugere coisas novas. Ele te sugere alguns caminhos diferentes. E aí basta você entender e escolher que lado que você está. Amém? Primeiro versículo dessa manhã. Abre comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É um versículo bem curto. Mas é tão profundo, é tão profético, é tão, realmente, é impactante. E sim, é motivador. 2 Coríntios 5, 7 diz o seguinte, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andar por fé e não pelo que você vê é uma coisa profunda e profética. Porque é muito fácil eu entrar por uma porta que eu sei que tem porta. Agora é difícil você entrar numa casa onde você nem vê a porta. Só que o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele consegue colocar uma porta onde não deveria ter porta. E não mexe na estrutura, não muda em nada. Porque Ele trabalha de uma forma diferente. Eu quero lembrar vocês que a caminhada de fé, ela não é baseada em circunstâncias visíveis. Então não é sobre aquilo que eu vejo, mas é sobre aquilo que eu entendo da parte de Deus. É sobre realmente confiança e relacionamento com Deus. A fé, ela vem realmente de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que de uma forma profunda. Ouvir a palavra de Deus de uma forma profunda não é ouvir pequenos vídeos com frases motivacionais. Eu não sou nada contra isso, pelo amor de Deus. Mas isso não é profundo como a palavra de Deus. Isso não é profundo, não traz entendimento como as mensagens que o Senhor entrega para nós. E quando eu falo nós, não estou me colocando em primeiro lugar, não. Eu falo sobre todas as pessoas que ministram realmente a Bíblia. Porque é a Bíblia que transforma. Não são os pastores que transformam a vida de ninguém. Não é a igreja, que inclusive está muito cheia, graças a Deus. Eu ia falar a casa está cheia, mas fica parecendo muito churrascaria, né? A casa está cheia. Aí é zoado, né? Mas a igreja está cheia, graças a Deus. Mas é importante a gente entender que as coisas de Deus, elas não começam grande. Eu falei ontem, acho que não lembro com quem que eu estava falando. Falei, quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro.
As coisas de Deus nascem pequenas, mas elas têm um propósito impactante e muito grande. E a gente viu isso nessa obra, inclusive, nessa igreja. Não começou com a gente, ela já começou há muitos anos, mas passamos por uma turbulência, como todas as igrejas. E quando a gente se deparou, assim, quando a gente se viu, estávamos em uma salinha, né? Uma salinha pequena. Parece que é redundante, né, falar a mesma coisa. Mas como sempre tem pessoas novas, os testemunhos são impactantes para essas pessoas novas. Então essa sala pequena, era surreal a gente estar lá e imaginar isso daqui. Mas se eu falar para você que eu já tinha visto isso daqui, vocês talvez não vão acreditar, mas eu já tinha visto. Na verdade, eu já vi algo muito maior, porque o Senhor me permitiu ver. Mas é porque a honra e a glória dele, e ele, se ele mostra o caminho, é porque ele já tem a estrada pronta. Basta a gente entender onde é que está essa estrada. Qual é o caminho que eu preciso percorrer exatamente? Para onde eu preciso ir exatamente? Para viver a vontade de Deus. Só que antes de eu mergulhar naquilo que o Senhor tem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia novamente em Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Pensa que para você estar na galeria dos heróis da fé, da Bíblia, você tem que ser muito top, né? Você tem que ser muito bom. Porque ali você está concorrendo com grandes pessoas que concorreram é um modo de dizer, mas que viveram grandes coisas na sua vida. Para Deus ter selecionado essas pessoas na galeria, é porque essas pessoas trouxeram um impacto diferente. Obviamente eu não vou ler inteiro, para não ficar muito longo, mas eu sugiro que você leia na sua casa. Hebreus 11, do 1 ao 3, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha que doido. Só que tudo isso pela fé. Isso é muito forte. E se você vai lá para a galeria dos heróis da fé, você vai ver pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Sara. E ali segue um grande número de pessoas, pela fé Noé. Pela fé, pelo ato de você agir sem saber o que tinha pela frente. Esses caras têm muito para ensinar para nós. E eu quero começar realmente com uma pergunta inicial que realmente pode te dar um norte diferente. O que você faz quando a pressão da vida parece maior do que você pode suportar? Aí entra naquilo que a gente falou no começo. Será que eu jogo a toalha? Depois eu corro para pegar a toalha? Será que eu realmente falar, está nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, eu não sei o que fazer? O que você realmente faz em um momento de pressão? Em um momento onde você não vê saída, não sabe o que fazer? Como que é a tua postura? É importante que você tente pensar, talvez nos dias de dificuldade. Talvez você pensar em quando você chegou na Itália. Acho que não foi só eu que passei dificuldade quando cheguei aqui, né? Acho que todo mundo passou. Acho que se a gente sentar para conversar, todo mundo tem grandes histórias maravilhosas para contar de superação daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Coisas que a gente fala, não faz nem sentido ter acontecido isso. Quantas pessoas talvez falaram, não, eu vou voltar, eu não vim para cá para isso. Você pensou nisso? Não, né? Não, imagina. Todos os dias a pastora pensava em voltar. Eu tinha que amarrar ela na cama. Porque se dependesse dela, ela já teria ido embora. No segundo dia, né, meu amor? No primeiro, talvez, né? Só que eu preciso te falar que, às vezes, essa pressão que a gente passa, pode sim te trazer inquietude, pode sim te trazer ansiedade, pode te trazer, talvez, falta de cabelo, sei lá. Mas esses indícios são um alinhamento divino. É, Patrick? Você olhou para mim na hora errada. Seu olho brilhou assim. Só que isso são alinhamentos divinos. É Deus realmente colocando você na posição que você precisa estar. Porque se a gente continua caminhando da forma que a gente quer, a gente não chega onde Deus quer. A gente chega onde a gente quer. Nem sempre também. Mas a gente chega nos lugares que não eram a vontade de Deus. E pode ter certeza que a vontade de Deus é muito maior que a sua. Pode ter certeza que os planos às vezes nem batem. A vontade que a gente quer não é a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas a dele é muito melhor. Eu falo com convicção.
Eu falo porque a gente vive isso. Porque realmente o fato de vivermos a vontade de Deus não nos deixa isentos de problema. Quem dera, nossa, seria tão mais fácil. Mas não é dessa forma que ele faz. Não porque ele é carrancudo, mas porque sempre temos um nível para avançar. Quando você melhora 100% em alguma coisa, você tem mais 100% para melhorar. Porque a nossa vida é constante. Quem imaginaria, muitas pessoas já imaginaram, mas vamos, conjecturar. Quem imaginaria que a inteligência artificial faria tudo o que faz hoje? Porque tudo está sempre melhorando, está sempre em desenvolvimento. Só que é importante a gente entender como é que funcionam as coisas do reino de Deus. Porque Deus não vai mudar o seu futuro enquanto a sua mente permanecer a mesma. Não tem como ele mudar a sua rota, não tem como ele mudar o seu destino se você tiver a mesma mentalidade que 5 anos atrás. Quem olha para o passado, para a sua história e fala, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, quem já pensou isso? Às vezes eu falo que se eu tivesse a cabeça de hoje ontem. Porque às vezes acontecem coisas que mudam a nossa rota, que trazem peso para a nossa vida, que dificultam a caminhada. Isso não é só comigo. Só que muita gente ora por mudança de vida, mas resiste ao alinhamento divino. Porque a gente quer uma mudança de vida, é óbvio. Só que a gente resiste à mudança que vem do Senhor. É o Senhor que está ali, ó. Ele tá realmente... Sabe o rádio? Nossa, gente. Só mexeu com alguns já, né? Sabe quando você está procurando a estação da rádio que vai ouvir legal? Alguns já se entregaram. Mas é basicamente isso que Deus está fazendo. Ele está te mexendo para um lado e para o outro, ajeitando a carga, vamos dizer assim. Só que normalmente vai ficando difícil porque a gente é resistente à pressão de Deus. A gente não quer passar pelo que o Senhor tem. E se eu puder te dar um conselho, e eu posso, que eu estou com o microfone, a não sei que alguém grite mais alto que eu, de verdade, aceite o processo de uma forma mais rápida possível. Erra rápido, aprende rápido, você vai mudar rápido, as coisas vão acontecer. Isso não é uma mensagem triunfalista, porque nós não somos triunfalistas, onde o crente só passa por coisas boas. Mas é importante a gente entender que quanto mais rápido, não é Legendários? É uma frase do Legendários, que eu não sei, faz muito sentido para mim, que é óbvio, quanto mais rápido, né? Mas eles falam isso. Mas a gente precisa entender que quanto mais rápido a gente ajeitar a rota, mais rápido a gente chega onde Deus quer que a gente chegue. Que os planos de Deus são diferentes dos nossos. O reino de Deus, ele não responde a uma necessidade, o reino de Deus vai responder a um princípio. Então a gente sempre precisa seguir princípios. Eu costumo dizer que o reino de Deus, ele não vai responder a sua necessidade, ele vai responder a sua fé. Porque Deus, ele não tem, ele não vai seguir ou buscar o teu conforto. Ele vai buscar te moldar, ele vai buscar fazer com que você seja uma pessoa melhor. É importante a gente ter essa mentalidade. Porque se você vai lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, você vai ver que cada personagem ali sofreu um tipo de pressão muito doida. Por exemplo, Noé. Noé com certeza sofreu um monte de pressão. O cara estava montando um barco no meio do nada, onde ninguém sabia o que ele ia fazer com aquilo. Ninguém nem sabia que aquilo era barco. Ele só estava montando um negócio. Então você imagina o povo olhando aquele cara montando um barco. Imagina se eu vou lá na Duomo de Milano e começo a montar um barco gigante lá. O povo vai falar, ixi, esse cara é doido. É óbvio que vai falar isso. Só que não vai só falar. Vai ter gente que vai tentar me parar. Vai ter gente que vai jogar pedra no meu barco. Vai ter gente escondendo minhas ferramentas. Porque as pessoas não são só, elas não se contentam em só falar mal, elas querem te paralisar. A grande maior parte das pessoas que não concordam com algo que o Senhor colocou no seu coração, elas querem te paralisar. E se você não vigiar, a sua guerra não são contra essas pessoas, são contra os principados e potestades que administram a vida dessas pessoas. Porque a nossa guerra nunca é contra carne e sangue. Paulo já nos ensinou isso, eu falei sobre isso semana passada. A nossa guerra é contra principados e potestades. E existem pessoas que dão abertura para esses principados mexer na própria vida. E aí essas pessoas, quando dão abertura, elas não só são manipuladas, como elas são manipuladas a atrapalhar os outros. Então não seja uma pessoa que fica dando ouvidos a qualquer um. Não façam alianças com qualquer um. Busque saber do Espírito Santo com quem você vai fazer aliança, com quem você vai fazer sociedade, com quem você vai caminhar junto, quem vai ser a pessoa que você vai trazer para dentro da tua casa. Porque não é todo mundo que você traz para dentro da tua casa. Existem pessoas que você traz para dentro da tua casa e elas estão olhando o que você tem, com inveja. Às vezes você traz uma pessoa para dentro da tua casa e está olhando a tua esposa.
Eita, é verdade. É perigoso isso. É muito delicado. A gente precisa vigiar com cada coisa que a gente faz. Porque se a gente caminha com o Espírito Santo, ele bloqueia esse tipo de ação na nossa vida. Ele alerta, porque ele não vai também invadir a tua privacidade e te bloquear. Ele não vai invadir a tua privacidade e falar para a pessoa, sai da minha casa. Não. Ele vai te alertar, toma cuidado. A pessoa talvez vai se afastar por um tempo, aí é o Espírito Santo também talvez te alertando, falando, não vai atrás, deixa ele viver a vida dele. Pastor, mas a gente tem que amar o próximo, não estou dizendo para você não amar. Jesus, ele tinha 12, mas ele tinha 4 que caminhavam com ele, mas só um deitava no colo dele. E é Jesus, hein? É o cara que eu me inspiro. Para mim, é o melhor de todos. Mas ele não tinha só os 12. Ele tinha milhões de pessoas que acompanhavam ele. Ele não levava todos para dentro de casa. Nem os 12 ele levava para dentro de casa. Ele ia na casa dos 12. É importante a gente entender esses detalhes bíblicos, porque mostra realmente como a gente tem que se posicionar. Na galeria dos heróis da fé, a gente vê Abraão, que eu vou falar um pouco sobre ele. Abraão é um cara que, além dele ter sido doido, ele realmente viveu coisas extraordinárias. Porque Deus fala para ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gente, sinceramente, se você for ler a história de Abraão, a história dele já começa assim. Não mostra que ele teve já um contato com Deus, que ele teve um encontro com Deus. Na minha cabeça, ele teve um sonho, ou ele ouviu a voz de Deus, sem nem saber quem era Deus, ele ouviu uma voz que talvez tremeu tudo, reverberou dentro do coração dele, e ele falou, eu preciso seguir essa voz. Porque a voz do nosso Deus é assim. Às vezes a gente não entende, mas ela impulsiona a gente a fazer coisa doida. Quando a gente está ligado com ele. Quando a gente está realmente na mesma frequência do reino de Deus. E Abraão, eu tenho certeza que ele estava nessa frequência. Porque ele ouviu essa voz e ele imediatamente foi embora. Só que você imagina Sara. Maridos, pensem comigo. Você já está com a sua casa organizada. Já está com a sua vida caminhando. Você simplesmente vira para sua família e fala, galera, vamos embora. Levanta acampamento que a gente está indo embora dessa casa. Todo mundo vai falar, você está louco? E aí você tem que falar, eu estou louco. Deus mandou a gente sair, você tem que ir comigo. Porque esse é o papel do homem, tá? Homens, vocês são os cabeças da casa. Vocês que vão falar, a gente vai para lá, a gente vai para cá. Óbvio que a gente, né? Você está junto? Você vai com a gente? Sim. Eu posso ouvir a voz de Deus? É quase assim. Mas não deveria. E isso não é um discurso machista, tá, gente? Mas é bíblico. Os homens de Deus, eles direcionam, eles abrem caminho para que as esposas possam passar realmente no mar com os pés secos. Abraão, ou melhor, Moisés, vamos falar dessa parte do mar, ele teve que molhar os pés para que o povo não molhasse. Os homens passavam primeiro sobre o mar, para que eles pisassem na parte molhada, para que a família deles não titubeasse na fé, não tremesse no meio do problema. Porque se as mulheres pisassem primeiro, eu não estou falando que as mulheres não têm coragem, mas é o papel do homem encorajar. Se a mulher pisasse na água, a mulher ia falar, é melhor a gente não ir, o mar não abriu ainda. Só que o faraó estava chegando. Então o homem tem que fazer o quê? Não, vamos sim, que o mar vai abrir. Vamos pisar na água. Só que enquanto ele ia pisando na água, molhando os pés, o chão ia ficando seco para as mulheres. Esse é o papel do homem. E eu não sei por que eu estou falando tudo isso, mas tem muito a ver com essa questão de ter a fé sob pressão. Porque normalmente a pressão de uma casa está sobre o homem. E o homem precisa exercitar muito mais a fé. Obviamente ele tem que ter do lado uma mulher sábia. Só que para a mulher ser sábia e ela ser submissa, o homem tem que mostrar a missão que ela está seguindo. Não tem como a mulher ser submissa se ela não sabe qual é a missão. Ela está sobre qual missão, se ela não sabe qual é a missão. Então o homem precisa dar a direção e mostrar, não, o caminho é esse. Eu entendo, eu sinto que o caminho é esse. Ela pode ficar triste, ela pode ficar chateada, mas se você for um homem de Deus, ela vai entender que você está ouvindo a voz de Deus e está seguindo aquilo que o Senhor mandou. Se a gente vê ali, seguindo a analogia ali de Abraão, na galeria dos heróis da fé, tem Sara, que fala que a história conta que ela não podia ter filhos, ou seja, ela era estéril. E ainda assim, ela teve filhos na velhice. Só que ela estava sob uma missão muito forte. Ela estava sob a missão de um cara que ouviu a voz de Deus, que assim, nada parava ele. A um ponto dele poder levar o filho dele para o matadouro. Porque Deus mandou. E se às vezes essa história para você é doida e chocante, eu não vou entrar nela no profundo, mas fica tranquilo que ele não matou o filho. Mas Deus quis o coração dele de uma forma muito profunda.
Às vezes Deus te pede alguma coisa, não é porque Ele quer aquela coisa. Quando você sente no seu coração de fazer uma oferta, olha lá o pastor falando de dinheiro de novo, joga fora essa voz, não ouve essa voz. Mas quando você ouve de verdade algo assim, entrega tanto, não é Satanás, ele não quer que você abençoe nada, gente, pelo amor de Deus. É Deus falando no seu ouvido. Só que você precisa ouvir a voz dele e realmente se posicionar de uma forma que eu vou fazer aquilo que Deus está mandando. É dessa forma que você vai exercitando a sua fé, porque a fé é um exercício. A fé realmente é como academia. Você não pode ir na academia e do nada querer levantar a academia inteira. Você vai aos poucos exercitando, você vai aos poucos fazendo exercício para o braço, para o peito, você vai fortalecendo. Não é que do nada você acordou, não, deixa eu tentar andar sobre as águas. Não. Primeira oração tua, você quer levantar um paralítico. Óbvio que não é a pessoa, é o Deus que está na pessoa que faz os milagres. Mas se você não tem um relacionamento com Ele, quem garante que Ele está com você? Quem garante que Ele está te ouvindo na forma certa? Quem garante que a sua oração está sendo uma oração certa? Você sabia que a gente pode orar errado? Sabia que a gente ora muito errado? Todas as nossas orações são ouvidas no céu. Todas. Só que, óbvio, graças a Deus, nem todas são, vamos dizer assim, aceitas. Porque se fosse, era para a gente estar morando em vários lugares já. Passava, nossa, que casa bonita, Deus. Se for da tua vontade, eu estou pronto. Aí muda de casa, né? Passa por outra, Deus. Porque a gente é instável às vezes. E graças a Deus, Ele tem muita sabedoria. E Ele não acata todas as nossas vontades. Porque se fosse assim... E por isso que Ele sabe ensinar. Mas eu quero te mostrar que o propósito, ele é mais poderoso do que qualquer crise que você passa. Você pode estar passando por crises, essa crise pode estar muito difícil, mas o seu propósito, no qual permitiu você estar nessa crise, ele tem muito mais poder. Alguma coisa você vai tirar de bom nisso. Às vezes a gente não entendia por que Deus pressionava tanto, por que a gente passava tanta coisa tão rápido. É óbvio também, a gente casou no Brasil e decidiu já vir embora. Então a nossa vida de casado começou aqui. Então assim, vocês que começaram a vida no exterior sabem a pressão que é. Então a gente começou o casamento, que também é uma pressão, com a vida no exterior, que é outra pressão. Então foi muita coisa. E aí a gente foi realmente galgando e vivendo pressão sobre pressão, entendendo o que o Senhor tinha para nós. Só que existe uma pergunta que é bom você pensar. Será que você está disposto realmente a confiar em Deus, mesmo quando tudo pareça estar desmoronando? Essa é a parte difícil de caminhar com Deus. Essa é a parte difícil da fé. Porque parece que tudo está dando errado, mas você tem que confiar em algo que você não está vendo. Não é verdade? Você tem que confiar num Deus que você não está vendo também. Não é verdade? Por isso que é bom a gente ter relacionamento. Que a gente não vai ver, mas a gente vai sentir de uma forma que a gente não vai tremer na base, na hora do problema. Lá em casa tem uma frase que a gente fala que segue assim quase que sempre. Não sei como vai ser, mas vai acontecer. Porque a gente sabe a voz que a gente está ouvindo. A gente sabe o que Deus tem mostrado para nós. Hoje eu já fico, Deus, o que a gente faz aqui? Como eu falo para vocês, quem gosta de igreja cheia é pastor. O povo não gosta. É fila para o banheiro, é fila para estacionar carro, é fila para tudo. E aí já começa, e aí Deus? Vai pegar esse terreno ou esse aqui? Ou aquele lá? Ou é outro lugar? O que o Senhor tem para nós? E se você falar, não, outro lugar não, misericórdia, vigia. Vigia, porque aí Deus, pode ser que Deus mande mesmo para um outro lugar, só para tratar ainda algumas pessoas com a falta da fé. E hoje eu trago realmente essa verdade poderosa, porque a fé realmente não vai livrar a gente do processo, mas ela vai sustentar a gente dentro do processo. Esse é o poder da fé. Seria bom se a nossa fé tirasse a gente do problema. Só que às vezes a gente não está pronto ainda para sair do problema. Por isso que é importante termos a fé para a gente saber suportar a pressão. Para a gente saber tirar coisas boas da pressão. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida tem coisas boas. Ou a gente aprende ou a gente vence. Mesmo que pareça uma derrota, a gente está aprendendo alguma coisa. Só que isso é uma questão de mentalidade. É aquela coisa de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Uns olham meio cheio, outros olham meio vazio. O copo está sempre meio cheio. A gente sempre fala do copo meio cheio porque é melhor. Mas a gente precisa entender que as coisas de Deus, elas são profundas. A história de Abraão, ela fala muito comigo sobre essa questão de ouvir a voz de Deus.
sobre a questão da prontidão em ouvir a voz de Deus, em realmente acatar aquilo que Deus está falando. E a gente aprende que na história dele tem momentos que Deus tira você de perto de algumas pessoas, de alguns lugares, talvez do seu trabalho. Porque para ele te levar para um novo nível, ele precisa tirar os apoios externos que você tem. Para ele te levar para onde ele quer, você não pode ter apoios externos. Você não pode ter um apoio da família, você não pode ter apoio de amigos, você não pode se apoiar no seu chefe, no seu trabalho. O seu apoio tem que estar nele, para ele te levar para esse novo nível. Porque senão a gente vai viver uma vida sempre monótona, sempre igual, sempre a mesma coisa. Eu não vou para um novo nível porque aqui eu estou bem. Para que eu vou arriscar? Já está tudo certo aqui, já está tudo organizado. Deus não tem compromisso com quem vive na comodidade. Pode ver que na Bíblia ele sempre pega as pessoas que já estão em movimento, que já estão empenhadas com alguma coisa. O próprio Abraão é um cara que a Bíblia conta que ele era muito rico, ele tinha gado, ele tinha empregados, então provavelmente a vida dele era muito frenética. E Deus ainda assim chamou ele para ele fazer alguma outra coisa. A gente às vezes pensa, poxa, Deus tem tanta gente querendo, tem tanta gente ociosa, mas Deus ele já sabe, como a pessoa é ociosa para a vida, ela vai ser ociosa para o ministério. Ela vai ser ociosa para aquilo que eu tenho. Eu preciso de pessoas com compromisso. E é isso que Deus fala. É isso que Deus realmente tem para a nossa vida. Porque o compromisso que nós temos é sempre com Ele. Por isso que Abraão tem muito a ensinar para nós. Essa palavra, na quarta-feira, lá já estava encaminhada, basicamente pronta. Então, ali Deus já começou a mexer dentro do meu coração, porque eu falava, Deus, eu ainda preciso aprender muito com esses caras. E a palavra-chave dessa mensagem é fé. Fé no grego é pistis, que significa confiança firme ou convicção inabalável. Convicção inabalável, isso é profundo. É assim, eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma convicção de que vai dar certo, que ninguém tira essa convicção de mim. Nenhuma situação vai tirar essa convicção de mim, porque eu tenho convicção de que vai dar certo. Isso é fé. Não é loucura. Para alguns é loucura, mas para a gente é fé. E quando as coisas acontecem, para alguns é coincidência, para a gente é fé. Para alguns é sorte, para a gente é fé. No mundo espiritual não existe sorte ou azar, eu falei isso na semana passada ou na retrasada. No mundo espiritual existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você responde a um ou você obedece ao outro. É assim que funciona. Pastor, mas eu não acredito nisso. Me desculpa, mas é assim que acontece. Você acreditando ou não, o mundo espiritual é real. Não é um debate que vale a pena levar para frente. Abraão, ele mostra que a fé dele não é um evento específico, não foi algo momentâneo. A fé realmente que Abraão tinha era um estilo de vida. Ele não era um cara que ativava um botãozinho da fé no meio do problema. Não, ele tinha fé o tempo inteiro. A começar que, se a gente para pensar, hoje se a gente quer saber de Deus, a gente tem vídeo, a gente tem Google, tem YouTube, tem Instagram, tem um monte de pastor, um monte de canto para te ajudar. Abraão não tinha nada, ele não tinha Bíblia, ele não teve nada para instruir ele. A conversão dele foi bem mais top do que a nossa, eu tenho certeza, porque ele ouviu direto a voz de Deus. Não estou dizendo que você não tenha escutado, mas pensa, não rolou uma mensagem, não rolou uma terceirização. Foi algo direto, foi algo profundo. Só que aquele cara escolheu viver uma vida de fé. Não é que ele falou, vou ter fé só no meio do problema. Porque a gente tem o hábito de ter fé só no meio da dificuldade. A gente tem o hábito de lembrar que nós temos um Deus, quando a gente já recorreu a todas as alternativas, nada pôde me ajudar, aí sim, eu vou orar, eu vou buscar saber o que eu posso fazer. Só que Deus, ele quer que a gente inverta a situação. Inverta, invorte, mude, troque. A gente precisa trocar. A gente precisa trocar a situação. De verdade, a gente precisa olhar para Deus em primeiro lugar e falar, Deus, por favor, me ajuda, antes de eu dar o passo, antes de eu perguntar para o meu chefe, para o meu amigo, para o meu parente, antes de qualquer coisa, o que eu faço? Porque ele vai te mostrar, ele vai falar, vai por aqui. Por aqui é o caminho que você tem que ir. Não estou dizendo que quando você vai acordar, você vai falar, Deus, que roupa eu ponho. Não, é muito mais profundo. É realmente sobre a gente parar de aceitar o primeiro trabalho, a primeira casa, a primeira oportunidade. Fazer alianças com as primeiras pessoas que aparecem na nossa vida. A gente precisa ter um senso, realmente uma sensibilidade, pedir para que o Espírito Santo dê essa sensibilidade para nós. Para que a gente realmente viva na fé. Porque esse exercício da fé, ele começa pequeno. A Bíblia fala que a fé é como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda. Se ela for
mesmo que seja pequeno como um grão de mostarda, se for enterrado, se for plantado, vai dar muitos frutos. Então a sua fé, mesmo que seja pequena, mesmo que você ainda tenha um pouquinho de dúvida, se você começar a plantar essa fé, a sua fé vai crescer. É o exercício da fé. Conforme você planta confiança no Senhor, aí ele fala, ele está pronto agora para esse nível, vamos para o próximo. Quando você planta de novo a confiança no Senhor, ele fala, agora ele entendeu, agora ele vai para o próximo. Mas o problema é que a gente quer administrar tudo. Eu sempre fui esse cara de administrar toda a situação. Eu queria saber quanto eu ganhava, quanto saía, quanto ficava, tudo da minha casa. Que eu falava, por que se amanhã se dá um problema? A minha cabeça sempre foi essa. Eu preciso guardar um dinheiro para o problema, e o problema já estava lá me esperando, atrás da porta. Não estou dizendo que você não precisa se organizar, pelo amor de Deus. Mas muda a mentalidade, não é guardar um dinheiro para um problema, é guardar um dinheiro para uma oportunidade. É realmente você poupar para algo novo que o Senhor tem para a sua vida. Quando a gente muda a mentalidade, o reino de Deus ele muda já completamente. A forma da gente responder às coisas de Deus mudam completamente. Porque realmente a fé é esse exercício. E para você aplicar a fé da forma correta, você precisa viver realmente uma mudança de mentalidade. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, ó. Bem-aventurado, ou felizes em algumas versões, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aqui esse andar não é um comportamento, tá, gente? Não é algo momentâneo. É um posicionamento. Aquele que realmente que não anda segundo o conselho dos ímpios é aquele que realmente teve uma mudança de mentalidade. Quando fala sobre não sentar na roda dos escarnecedores, não é algo momentâneo. É sobre você decidir realmente, não, eu não faço aliança com qualquer um. Eu espero que Deus realmente coloque alianças no meu caminho. É realmente um chamado para você parar de seguir o fluxo. É realmente um chamado para você começar a viver uma coisa nova. É realmente começar a seguir a rota do reino. Quando eu falo sobre você não seguir um sistema, não estou falando sobre governo, tá, gente? Estou falando sobre aquela coisa de todo mundo está falando que o mundo está em crise. Então, eu também estou falando que está todo mundo em crise. Todo mundo está falando que a crise está feia. Então, eu também estou falando que a crise está feia. Precisa sair dessa mentalidade. Você não é todo mundo. Sua mãe já falou isso para você? Ah, achei que era só a minha. A minha falava, você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai. E você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está com crise, não é que todo mundo está com problema que você também está. Não abrace o problema dos outros. Não basta já os nossos problemas? Se vocês quiserem, a gente tem alguns aí para distribuir, né, amor? A gente faz uns bilhetinhos aqui, não precisa alarmar, a gente faz um bilhetinho. É importante a gente mudar a nossa mentalidade. Porque realmente, esse versículo de Salmo, esses versículos de Salmo, é aquela coisa de realmente não se conformar com este século. Eu não me conformo que a situação administra a minha vida. Eu não me conformo que o meu problema administre a minha casa. Eu não conformo que o meu problema me traga ansiedade. Eu não me conformo que o meu problema me traga problema dentro do meu casamento. É realmente não se conformar com esse século. É realmente uma mudança de comportamento. Porque Deus, nessa mensagem de hoje, Ele não quer te abençoar momentaneamente. Ele quer realmente que você mude sua mentalidade para você se reposicionar. Porque essa coisa de ganhar uma bênção pela metade não é legal. Moisés, quando ele estava caminhando, guiando o povo no Egito, e vou realmente falar sobre esses dois personagens, então estejam bem atentos. Moisés, quando ele estava guiando o povo, Deus falou para ele o seguinte, chegou um momento que o povo estava chato, reclamava de tudo, não queria nada, nada estava bom. Olha. E aí Deus fala o seguinte, Moisés, o teu povo está uma bênção. E aí Moisés fala, mas é o teu povo, Deus. Sabe aquela coisa dos pais que ficam, o teu filho, quando é coisa boa é o meu filho, quando é coisa ruim, é o filho da pastora, né, amor? Às vezes eu falo, nossa, amor, olha o temperamento desse menino. É uma bênção, claro que é, meu amor. E aí, quando eles ficam nessa coisa, o teu povo, Deus fala para Moisés o seguinte, faz o seguinte, eu vou te abençoar, eu vou colocar um anjo no teu caminho, esse anjo vai mostrar para você o caminho, vai abençoar o povo, vai realizar a vontade do povo, vai dar comida para o povo, vai direcionar o povo, mas eu não vou com você.
A gente, às vezes, em momentos menores do que esse, falaria, tá bom, Deus, eu só quero bênção mesmo. Realiza meu sonho aqui que tá tudo certo, não tem problema que você não vai estar comigo. Moisés não, Moisés bateu o pé. Falou, não, se você não for, eu não vou. Vou ficar com esse povo maluco sozinho? Sem a tua presença? Vai para ele. Vai para ele, vaso. Pia para ele. É engraçado porque realmente Deus e Moisés, eles têm esse diálogo. E Moisés fala, não, Deus, se você não estiver comigo, eu não vou. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É possível a gente ter essa mentalidade de Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero esse trabalho. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero esse relacionamento. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir para esse caminho, eu não quero ir para esse país, eu não quero mudar de casa. Porque a tendência é a gente fazer a nossa vontade. Realizar um desejo momentâneo, rápido, urgente. É tapar um buraco, uma urgência. E aí é onde Deus fala, tá bom, você quer ir? Ele dá um passinho para trás e fala, segue, pode seguir. Não tem problema. Você quer ir sozinho? Eu vou estar aqui. Quando você se arrepender, eu estou aqui. E aí a gente vai andando, bagunçando a nossa vida toda, e depois fala, Deus, por favor, arruma a bagunça que eu fiz. Só que toda a consequência fica. Depois lá na frente as coisas acontecem, e aí, porra Deus, agora eu estou te buscando, tudo bem. Mas como faz o italiano, a consequência fica. Vou fazer o quê? É assim, você errou lá atrás. Agora você está acertando, glória a Deus por isso. Glória a mim, né, no caso, estou conjecturando, né, como se fosse Deus conversando. Vocês entenderam, né? E ele fala, glória a Deus por isso que você consertou, mas os erros já foram feitos. Agora não tem o que fazer. Um ponto que eu gostaria de deixar cravado aqui no coração de vocês é o seguinte: a fé nos dá a visão além da pressão. Se a gente tem fé, a gente para de olhar o problema, a gente começa a olhar a solução, mesmo que não tenha uma solução. Porque só o fato de termos Deus na nossa vida, a gente pode não ter uma solução, mas a gente tem um conforto. A gente tem onde se apoiar, a gente sabe que Ele vai cuidar de tudo. Talvez Ele não vai sanar o problema, mas Ele vai te dar apoio, Ele vai te dar suporte. Talvez o problema não vai mudar, mas Ele vai falar, eu estou aqui com você, pode continuar no problema. Pode continuar na fornalha, como lá em Daniel, pode continuar na fornalha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui te protegendo. Como aconteceu com Daniel. Daniel na cova dos leões, quem já ouviu essa história? Eu não vou entrar na história, mas ele na frente de leões com fome. E Deus falou, eu não vou te tirar daqui, mas eu estou aqui com você. Quantos problemas a gente fala, Deus me tira desse problema, e Ele está falando para você, eu não vou te tirar, mas eu estou aqui com você. E a gente não presta atenção, porque a gente quer sair do problema, a gente não quer Deus com a gente. A gente quer o anjo que abençoe o nosso caminho. A gente não quer o abençoador caminhando com a gente. E a nossa cabeça precisa mudar urgentemente, senão a gente não vai para um próximo nível. Não adianta, eu posso falar do mundo espiritual, céu, inferno, pecado, a gente pode falar inúmeras coisas aqui. Vocês vão ficar colecionando mensagens e não vão mudar de vida. E eu falo isso com temor, realmente com temor no meu coração. E isso a começar de mim, porque eu posso preparar sermões todas as semanas. Mas se eu não pedir para que o Senhor transforme a minha vida, o meu coração, a minha mente, eu estou preparando sermões. Só estou decorando textos e aí nada vai mudar. Porque a começar de mim, a mudança tem que ser em mim, na minha casa. Se não transforma a mim e a minha casa, como é que vai transformar de vocês? Não é? Precisa dar certo. A gente tem que validar. Por isso que a gente passa por tanto perrengue. Que a gente tem que validar. Para falar, não, deu certo, a gente conseguiu passar. Vocês vão passar também, fica tranquilo. É assim que funciona. A gente escolheu isso? Não escolheu isso, mas vai fazer o quê? Deus escolheu a gente. E a gente segue, falando para Ele, Deus, estamos aqui, eis-me aqui. Porque a fé não depende do que a gente sente ou do que a gente vê. A fé a gente precisa realmente ter ela cravada no nosso coração. Na verdade, a nossa fé realmente ela é um combustível. A fé é como se fosse um combustível. É aquele momento de pressão. Você sabendo que você tem fé, você sabe para onde você está indo. Em Êxodo 19, não precisa abrir, porque seria a história toda. É um momento onde Moisés ele sobe no monte. Eu já falei sobre isso com vocês. E ele sobe no monte para ouvir a voz de Deus. E ali Deus está falando, ninguém chega perto do monte. Se alguém chegar perto do monte, vai morrer. Então ninguém chega perto do monte. Moisés começa a subir para o monte. E é interessante que a Bíblia conta que Moisés, quando chega no monte, ele vê o monte tremendo, fumaça, densas trevas, a Bíblia conta. Ele não enxerga nada, mas ele continua andando. Sabe por quê? Ele tinha fé. Porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele podia não estar vendo nada, mas ele sabia para onde ele estava indo.
Ele não parava, porque ele ouvia a voz de Deus. Se nós tivermos um relacionamento com o Senhor, a gente não vai parar, porque a gente está ouvindo a voz dele. Está tudo vindo contra a gente, mas a gente está ouvindo a voz dele. Então, pode ter densas trevas, a gente só tampa o olho para não bater em nada, assim, para nada bater no olho, mas a gente segue ouvindo a voz de Deus. Assim como Moisés fez em cima do monte. A gente precisa entender que é dessa forma, que a fé realmente é você andar no escuro, confiando que em qualquer momento Deus vai acender a luz. A gente está no escuro, mas em qualquer momento Ele pode fazer assim, aí tudo clarear. Não seria muito mais fácil? Só que a gente não vai aprender. Quem já errou, sejam sinceros, hein? Misericórdia. Quem já errou, por exemplo, com a administração financeira? E hoje falaria, eu não gastaria tanto dinheiro como eu já gastei. Ó Deus falando. Quem já gastou muito na Shein e se arrependeu? E falava, eu nem precisava. Não se arrependeu. Eu nem precisava disso. Comprou uma capa de sofá que nem cabe no sofá. Comprou a mala achando que era um malão, veio uma malinha. Poxa, mas estava 3 euros. Aí você esperava um malão, né? Por que essa pergunta? Porque a gente tem o hábito de agir por impulso. A gente tem o hábito de... Primeiro a gente faz o que a gente quer fazer. Depois a gente pergunta para Deus se deveria ter feito. Só que aí já foi. Aí não tem mais o que fazer. Mas quando a gente tem fé, a gente para de andar dessa forma, fazendo por impulso. Muda de casa por impulso, muda de trabalho por impulso, muda de casamento por impulso. Hoje existem pessoas assim. Não vou falar o nome que eu falei da última vez, aí deixa pra lá, né? Mas existem. Posso falar da Gretchen, não vou falar do Fábio Júnior, vai. Mas existem pessoas que mudam por impulso. Não é o caso deles, né? Eu falei, veio na cabeça, mas não é o caso deles. Mas existem essas pessoas que, infelizmente, tomam decisões porque quer tomar. E ninguém me domina, ninguém me para, eu vou fazer o que tenho que fazer. Só que quando bate o cara na porta, poxa Deus, você podia ter me avisado. E Deus, eu? Vou te avisar o quê? Você nem me perguntou nada? Eu não sou invasivo. Vou dar opinião onde eu não fui convidado? A opinião é igual pizza, né? Você quer, você pede. Então, se você não pedir opinião para Deus, Ele não vai dar opinião para você. Só que, se você só crê quando vê, isso não é fé. É confirmação. Você já viu? Deus só está confirmando aquilo que você viu. Aí não é fé. É muito fácil a gente crer quando a gente está vendo, não é? Tomé que o diga, né? Só que não funciona dessa forma a vida com Deus. Ele quer um relacionamento profundo. A um ponto de você falar, não importa. Eu confio. Quem tem criança aqui? Quem tem filho? Amém. Glória a Deus. Né? Filho é bênção, né? Você tem filho, né, varão? Ele levantou os 2 braços assim, quase pulou da cadeira. Acabou de descobrir que é pai. É interessante que a criança, se eu colocar, hoje talvez não tanto, mas se o Felipe colocar o Filipe aqui em cima e só fazer assim, ele se joga sem nem pensar. Que ele tem convicção de que o pai dele vai segurar ele. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. É essa convicção de eu vou me jogar, não importa, eu sei que Deus está ali para me segurar. Eu vou cair de cabeça, eu sei que Ele está ali para me dar esse suporte, eu não vou cair com a cara no chão. O nosso Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele usa nossas crianças para falar com a gente. Essa semana, eu não me lembro qual foi o assunto, que eu falei para o Mateus, filho, mano, se você me escutasse, seria tão mais fácil. Aí eu falei, eita Deus. Entendi já entendi o recado. Eu parei na hora, nem lembrei mais o que eu estava falando para ele, aí segui a vida. Já fui para outro lado, eu até falei, pastor, nossa amor, Deus falou comigo aqui de um jeito tão profundo, que eu até fui lavar a louça. Quase pedi perdão. Porque realmente acontece dessa forma. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Por isso que Jesus aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente pega o hábito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, realmente as outras coisas Ele acrescenta. As coisas necessárias Ele acrescenta. Isso não é uma frase de caminhão. Não adianta só, eu vou buscar o reino de Deus e todas as coisas. Não são todas as coisas. Se você ler o capítulo todo, você vai ver o que Paulo fala que Deus acrescenta. Ele acrescenta o comer, o vestir, Ele acrescenta o essencial para você. Se você muda de mentalidade, você já começa a entender o que é essencial. Você para de entrar em crise por falta de falta.
E aí você começa a falar, Deus, me dá uma ideia. Você para de pedir milagres momentâneos. Você fala, Deus, me dá uma ideia, me dá uma luz, me dá uma direção. A sua oração já muda, automaticamente. O problema é que, normalmente, a gente fala, Deus, eu estou aqui com um problema. Eu vou seguir no mesmo exemplo que eu falei. Deus, eu gastei demais, eu não sei o que fazer. Me ajuda. Só que a gente quer que Deus apareça, use a vida de alguém para alguém dar dinheiro para a gente. Ao invés de a gente falar, Deus, me dá uma ideia. Algo que eu possa fazer para que eu realmente consiga o recurso que eu preciso. É difícil fazer essa oração porque requer que a gente saia da zona de conforto. Porque Ele vai dar uma ideia. Só que essa ideia precisa ser executada. É dessa forma que Deus trabalha. A gente precisa parar de achar que o mundo de Deus, o reino de Deus é um misticismo completo. Onde Deus é o gênio da lâmpada, a gente aparece diante dele com a lista de supermercado e ele realiza nossos sonhos. Não é dessa forma que funciona. Não se não tivermos relacionamento com ele. Porque sim, ele se preocupa com as tuas vontades. Quem está aqui com a gente sabe. Teve um dia que eu saí daqui sem relógio. Nenhum. Dei todos os relógios que eu tinha. Alguns dias depois, saí daqui do culto com 2 relógios. 2 relógios. Uma pessoa me deu um, outra pessoa deu outro. Alguém sabe que eu pedi para Deus? Não, mas eu falei, poxa Deus, o Senhor pediu todos, né? Sim. Se você estiver de bobeira, né, não estiver ocupado aí com suas coisas, quiser me dar algum de volta. E Deus, Ele também se preocupa em realizar os seus sonhos, as suas vontades. Mas o nosso Deus não é o Deus que se você vê, se Ele deixa você ver, se Ele deixa você tocar, Ele vai realizar. Não é assim. A gente precisa ter relacionamento. A gente precisa ter contato. A gente precisa priorizar o reino de Deus. A gente precisa colocar Ele acima de todas as coisas. A gente precisa realmente colocar Ele num lugar de destaque da nossa vida. Nosso problema é inverter os papéis. Um segundo ponto aqui é que a fé nos fortalece no processo. A pressão que você passa no dia a dia não é para sua destruição. É realmente para você ser moldado a viver a vontade de Deus. O problema é quando a gente busca decisões imediatas para resolver problemas imediatos. E aí por isso que é importante a gente exercitar a fé. Quantas vezes a gente fala, Deus, por favor, me tira do problema. Mas hoje eu quero que, em nome de Jesus, a sua oração seja, Deus, não me tire desse forno se não for a hora. Não me tire desse problema se eu não estiver pronto. Porque aí sim Deus vai falar, agora você está pronto. Vou até aumentar a temperatura, vai ter um pouquinho mais de problema, mas pelo menos é mais rápido. Tem a analogia da vaca e do búfalo, que é interessante. O apóstolo Joel já contou sobre isso, eu acho bem legal. A diferença entre a vaca e o búfalo. Quando vem uma tempestade, a vaca tenta fugir da tempestade. E ela corre o máximo que ela pode, mas ela passa muito mais tempo dentro da tempestade, porque ela está fugindo da tempestade. O búfalo não, ele se prepara, ele respira fundo e ele corre contra a tempestade. Mas rapidinho ele sai da tempestade, porque ele entende como passar por ela. Hoje a gente tem que ter a mentalidade ou da vaca ou do búfalo. Ou a gente vai ficar correndo da tempestade e vai passar muito mais tempo dentro do problema, ou a gente vai respirar fundo e falar, Deus, me enche de fé, porque eu vou passar por esse problema, qualquer um querendo ou não, eu vou passar. E aí você corre diante da tempestade, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a passar. Porque a gente precisa parar de querer controlar o futuro. A gente precisa aprender a confiar no autor do tempo. O nosso problema é querer controlar o futuro. A gente precisa aprender a viver o presente no presente. Um dia de cada vez, basta para cada dia o seu mal. Só que a gente quer resolver o problema de amanhã hoje, carregando a mágoa de ontem, aí vira uma bagunça. O problema das pessoas é carregar excesso de passado e excesso de futuro. E quase nada de presente. Está aqui ansioso com amanhã. Está aqui preocupado com o que passou. E aí vive com os bolsos cheios de coisa e nunca chega até a presença de Deus. Nunca chega a viver a plenitude do Senhor. Por que nós temos o hábito de falar shalom, para quem não sabe? Shalom é paz. É a mesma coisa. No hebraico, shalom. No português, é paz. Só que o shalom, ele carrega um peso diferente, porque a paz é a ausência da guerra. O shalom não é a paz de ausência de guerra, é completude, é plenitude. É aquela coisa de você, não é você ganhar ou vencer uma guerra, é você realmente chegar pleno no final da guerra. Porque quantas pessoas vencem uma guerra, mas termina a guerra sem um braço, sem um olho, sem uma mão, enfim. Quando você tem o shalom, você fica completo. Você termina realmente o bom combate.
Só que você termina com plenitude. Você termina completo. Então, por isso que o Shalom é realmente essa completude, essa plenitude. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade quanto a isso. Tudo que está acontecendo é uma permissão de Deus. Só que com base naquilo que você decidiu, a maior parte das coisas. Porque nem tudo é vontade de Deus, mas permissão sempre. Porque se não fosse permissão, não ia acontecer, pode ter certeza. Ele é soberano, ele comanda tudo. Se ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. Você pode forçar a barra, mas não vai acontecer. E o Espírito Santo quer te levar para um novo nível de confiança com o Senhor. Para esse nível de confiança, como eu falei da criança, que realmente se joga, tendo a convicção de que o pai vai segurar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como as crianças. A criança, ela não pensa duas vezes. Ela só se joga, ela só confia, ela só agradece. Porque realmente é dessa forma. Ele quer que você realmente pare de pedir, Deus, muda a minha vida. Ele quer que você realmente comece a falar, Deus, muda eu primeiro. Não muda a minha vida não, me muda primeiro. Me prepara realmente para o novo nível. Porque realmente Deus não vai mudar as circunstâncias se não mudar o teu coração. Você precisa, nós precisamos mudar os nossos corações. Por mais, talvez, parecidos com Cristo que a gente acha que somos, ainda temos muito a melhorar. Como eu já perguntei aqui uma vez, você acha que você é uma pessoa boa? Quem acha que é uma pessoa boa? Amém, glória a Deus. Eu me acho uma pessoa boa. Mas comparado a quem? Comparado ao cara lá que está no morro matando policial? É óbvio que eu sou uma pessoa boa. Comparado ao cara que bate na esposa, é óbvio que eu sou um ótimo marido. Mas se for comparado a Cristo, será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu estou próximo de ser um cara bom a um ponto de dizer eu sou bom porque eu sou muito parecido com Cristo? Aí não. Olhando por esse lado, eu estou muito longe. Estou muito longe. Obviamente, eu falaria como Paulo fala. Podem ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu falho muito. Eu erro em muita coisa, mas eu busco ser imitador de Cristo em tudo. De verdade, eu busco realmente viver aquilo que eu falo aqui. Quem conhece a gente nos bastidores sabe que tem momento de rir, tem momento de brincadeira, tem momento de pancada, mas eu faço tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu busco realmente viver a vontade de Deus. Eu realmente faço com muito zelo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu tenho zelo por aquilo que é dele. Eu amo aquilo que ele ama. E o que ele ama é a igreja do Senhor. Ele ama as pessoas, ele ama as ovelhas, ele ama cada um de nós. Eu preciso amar como ele ama. Eu preciso buscar esse amor. Ele não quer mais que você tenha uma postura de sobrevivente. Ele quer que você mude a sua postura e tenha uma postura de governante. É diferente. O sobrevivente, ele espera algo mudar. O governante, ele fala, o que eu posso transformar nesse lugar para as coisas mudarem? O que eu posso mudar em mim para que as coisas sejam transformadas? Porque não adianta você esperar a mudança no outro. A mudança tem que começar em você. É muito fácil a gente ficar sempre pondo a culpa no outro. Não, eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu falei isso porque você falou aquilo. É muito, muito fácil. É muito simples viver uma vida dessa forma. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que realmente mudar as coisas ao nosso redor para que realmente tudo mude. A gente precisa mudar a gente para que as coisas mudem ao nosso redor. É realmente tempo de você viver como um embaixador do reino de Deus. Realmente um homem ou uma mulher que entendeu o que é viver o processo. Quando você entende que você é um embaixador do reino de Deus, você é um representante de Deus. Você é representante do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia nos chama de embaixadores. O que seria isso? Se você for na embaixada brasileira aqui na Itália, o que rege as leis ali é as leis brasileiras. Então, se nós somos embaixador do reino de Deus aqui na terra, o que rege a nossa vida são as leis do reino de Deus. Não pode ser as nossas. Não são as nossas vontades que regem a nossa vida. São as leis de Deus. Porque eu sou um embaixador do reino de Deus. Isso é o significado de ser um embaixador. Às vezes a gente olha para a nossa vida e só vê caos, terremoto, problema. Os planos que parece que estava tudo certo, agora está incerto. O trabalho parece que estava bom, agora não está bom. As coisas pareciam que estavam fluindo, agora não está fluindo. Foi só eu começar a trabalhar na igreja, olha o turbilhão que aconteceu na minha vida. É normal. Mas sabe por que acontece isso? Deus está dando uma bagunçada na tua agenda para que você perca um pouquinho o controle das coisas. Ele quer estar no controle da sua vida. Enquanto você estiver no controle de tudo, Ele não pode mudar a sua vida. Enquanto você controla o seu próximo passo, Ele não tem como mudar a sua direção. Porque você já sabe o próximo passo. Agora, a partir do momento que a gente fala, Deus, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo e não me der a direção, aí a vida vai mudar.
A nossa mentalidade tem que ser essa. Deus, não importa o que aconteça, eu vou ficar aqui e eu só vou sair daqui se o Senhor mandar. E eu vou para onde o Senhor mandar. Pode estar pegando fogo ali, mas se o Senhor está mandando, eu vou indo. Porque é dessa forma que acontece. Vocês acham que o mar abriu quando o povo chegou no mar? O povo começou a andar diante do mar, o mar ainda estava fechado, o mar foi abrindo. Os primeiros que entraram molharam os pés, os outros passaram com os pés secos. Por isso que eu falei sobre a questão dos homens ser os cabeças que vão guiar a estrada. Porque a gente precisa ter essa convicção de que a gente está abrindo o caminho. Salmo 23, versículo 3, diz o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O Salmo 23, às vezes, já cai no esquecimento. Né? É tão normal a gente ter ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que olha que profundo é isso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda é um caminho estreito. Vereda é uma passagem estreita. Quando a gente fala sobre a vereda da justiça, Davi aqui ele estava dizendo o seguinte: Deus, não me leva pelo caminho mais curto, me leva pelo caminho justo, pelo caminho certo, o caminho que o Senhor tem para mim. Pode ser difícil, pode doer um pouquinho, pode apertar um pouquinho, pode ser tão estreito que machuque, mas eu sei que é o caminho certo e vai passar. Agora, se a gente quiser ir pelo caminho mais rápido, pegar algum atalho, a gente vai sozinho, porque Deus não é um Deus de atalho. O nosso Deus, ele não é um Deus de atalho. Ele pediu realmente para a gente ir pelo caminho certo, porque o nosso Deus, ele quer alinhar os planos com você. Aqui eu entro no terceiro e último ponto, que é a fé nos conecta ao poder de Deus. A fé realmente não é você acreditar no poder de Deus. Como assim, pastor? Que loucura é essa? A fé é você acessar o poder de Deus. Tem diferença. Acreditar e acessar. Eu acredito. Não, eu vivo. É diferente. É muito fácil subir aqui com um texto pronto e falar essas coisas. Difícil é viver tudo isso. E eu falo realmente com um reconhecimento de causa. Eu já preguei faltando luz na minha casa. Já preguei faltando gás na minha casa. É difícil, mas é possível. Não estou falando que foi legal ver o meu filho, ver a minha esposa dando banho no meu filho, com a água, com o balde que ela deixou no sol na semana de fevereiro, como se a água fosse ficar quente com aquele sol. Era um processo que a gente tinha que passar. Passamos, glória a Deus. Mas era importante. Era importante para a gente entender o poder do nosso Deus. Eu estava trabalhando, não estava desempregado. Só que chegou uma fase que eu tinha 11 contas atrasadas em cima da minha mesa. Eu tenho a foto até hoje. Por quê? Qual que era a dificuldade ali da minha questão? Você administrava mal? Não. Eu simplesmente queria ter o controle de absolutamente tudo. A um ponto de eu fazia o cálculo de quanto eu teria de gasolina para saber se eu ia poder estar ou não estar na igreja. E eu sei que isso é a realidade da grande maioria. E graças a Deus, essa realidade não me pega mais. Pastor, você ficou rico? Ainda não, mas eu profetizo que a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Mas eu tenho convicção de que vai dar certo. Como a gente fala lá em casa, não sei como, vai rolar, vai dar certo. Porque o meu Deus, por que na minha vez ele vai falhar? Não vai falhar. Claro que vai dar certo, pelo amor de Deus. Só que a gente tem o hábito de querer controlar. Não, se eu não tenho dinheiro para gasolina, eu não vou. Esse tanto que eu tenho dá para ir 3 vezes na igreja. Eu não vou no culto no meio da semana, porque aí já vai, né? Ou eu vou na quarta ou vou no domingo. Eu não estou fazendo isso para ser persuasivo e ter vocês todos na quarta também. É importante. É a manutenção da nossa semana. Mas a gente precisa entender como é que funciona o reino de Deus. Ou a gente tem convicção ou a gente não tem. Não dá para ficar em cima do muro. Eu já contei aqui para vocês, mas como tem muita gente nova, eu me lembro quando a gente estava no outro templo, nós não éramos ainda pastores, o nosso carro na reserva, a gente tinha 10 euros, eu acho, e o carro na reserva. E a Si, o Bruno, eu falo os nomes porque eles já sabem da história, a maior parte já sabe. Eles estavam no ponto de ônibus, na garoa, com o Arthurzinho no carrinho. E o nosso carro na reserva. A gente mora em Crema. A igreja era em Rodzano. E eu falava assim, amor, não dá. Não dá para deixar eles aí. A gente precisa ajudar eles, precisa levar eles embora. Não é possível, não tem como. Só que eu olhava para eles e olhava para o ponteiro da gasolina. Eu falava, Deus, e aí, o que eu faço? Não tem como. Ou eu dou carona ou eu vou para casa. Os dois não vai dar. Porque o dinheiro que eu tenho não vai suprir, porque o carro tinha uma cilindrada alta, enfim. E eu falei, bom,
eu vou, seja o que Deus quiser, literalmente, eu vou dar carona para essa galera, não vou deixar a criança no sereno. A gente levou eles lá, e a gente com fome. Eu falei para a pastora, amor, a gente não tem nem dinheiro para comer, mano. Porque ou a gente põe gasolina ou a gente come, né? Se fosse o caso ali na época. Falei, mas tá bom, vamos deixar Deus seguir. Chegamos na casa deles, eles, gente, vamos subir. A gente subiu, eles pediram McDonald's e pagaram a conta, velho. Nossa, falei, olha, Deus maravilhoso. E a gasolina não acabou. Eu consegui voltar para casa, pôr gasolina e naquela semana eu recebi, aí tudo voltou ao normal. Só que isso é uma questão de dependência. A gente escolhe depender de Deus. É difícil, mas é possível. Dá certo. Eu não estou falando para você viver uma vida inconsequente, pelo amor de Deus. Deus não trabalha com inconsequências. Mas experimenta não perder o controle, mas dar o controle na mão de Deus. Que isso você não está perdendo o controle. Você está dando na mão de quem sabe controlar. Ele controla tudo, ele controla o universo. Você acha que não vai saber controlar suas contas? Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que ele fez errado o seu cálculo? Ele só quer mostrar que ele pode. Ele só quer mostrar que ele controla tudo. Ele tem tudo na palma da mão. Não tem o porquê a gente querer pôr e tirar da mão dele. Às vezes a gente faz isso, né? Não, Deus, eu só vou entrar no emprego que o Senhor quiser. Aí abre, a primeira porta de emprego que abre, você entra. Aí a gente põe na mão dele e tira da mão dele o controle. Ele fala, bom, já que você aceitou esse, o que eu tinha para você era bem melhor. Mas já que você quer esse, vai tranquilo, eu estou aqui com você. Porque ele não vai te barrar. É claro que eu sei que a fé, ela não ignora os fatos. Seria bom se ignorasse, mas não ignora. Mas se você precisa realmente se recusar a ser controlado pelos fatos. A sua fé é você se recusar a ser controlado pelos fatos. Eu me recuso a ser controlado pelo sistema. Eu me recuso a ser controlado pela circunstância. Eu sou controlado pelo meu Deus. Eu sou controlado. Quem controla a minha vida é o meu Senhor. Eu me recuso a ser controlado pelas coisas externas. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Porque eu quero hoje que você saia daqui com a fé igual a de Abraão. Porque Abraão, você pode ter certeza que na pior das hipóteses, pelo menos o caminho Deus vai, pelo menos uma direção ele vai te dar. Ele vai falar, ó, sai daí. Pelo menos isso ele vai falar. Mas eu vou sair, vou para onde? Deus não vai te mostrar o caminho inteiro, porque senão você desiste. Se ele mostrar tudo que você vai passar para chegar onde ele quer, você vai parar no meio do caminho. Se Deus tivesse mostrado, você... Fala, pia para ele, vaza. Não dá, gente, porque Deus ele é muito sábio. Quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida, a terra foi prometida. Já estava prometido que eles viveriam naquela terra. Deus falou, ó, eu vou dar uma terra para vocês que emana leite e mel. Ele só falou isso. Eu vou dar uma terra que emana leite e mel. Ele não falou, ó, mas nessa terra tem gigante. Nessa terra o muro é alto. Nessa terra tem soldados armados. Ele não falou nada disso. Ele só falou, vou te dar uma terra boa. Cabe a você confiar e ir na estrada. Porque ele sabia que se ele falasse, ó, a terra é boa, mas tem soldado, mas tem isso, tem aquilo outro, o povo ia falar, não, eu vou ficar aqui mesmo. Tanto, estou aqui já no meu deserto, minha tendinha já está montada, a churrasqueira já está aqui na frente. Está tudo bem, Deus manda um maná, a gente faz um manázinho na grelha. Porque a nossa tendência é viver na comodidade. É viver deixando a vida levar. Né? Como diz aquele profeta, né? Deixa a vida me levar. Deus ele realmente não vai te mostrar o caminho todo. E não é porque ele está mentindo, não. É porque ele é sábio. Ele sabe o que fazer. Porque realmente é dessa forma que a gente se conecta com Deus. Hebreus 11, versículo 13, diz, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, a fé é você viver no presente como se o futuro já tivesse acontecido. Você pode não estar vendo a coisa boa rolar, mas você já tem a convicção de que deu certo. É você já ter a convicção de que deu bom. Hebreus 11, 33 e 34 diz, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, pela fé, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga o exército estrangeiro. Só que tudo isso pela fé. Então, pela fé, da fraqueza você tira força. Mas precisa ter fé. Se coloque em pé em nome de Jesus. Daniel, ele não foi poupado
de entrar na cova dos leões. Mas ele foi poupado na cova dos leões. O Senhor não permitiu que os leões engolissem Daniel naquele momento. Porque realmente o Senhor estava com ele. Então talvez Deus não vai te poupar do problema, mas Ele vai poupar você no problema. Ele vai manter você com a mente sã, Ele vai manter você com a fé no Senhor. Porque é dessa forma que Ele trabalha. Às vezes você ainda não acessou coisa nova na sua vida porque você ainda não está na mentalidade que o Senhor gostaria. O próximo nível exige um nível de fé que você ainda não tem, talvez. O próximo nível exige um nível de evangelho mais maduro. Exige um nível de fé mais maduro. E às vezes você não está pronto. E por isso que você ainda está passando por esse processo. Porque existe níveis que exigem de você se desprender das coisas e se apegar em Deus. E a maior parte de pessoas que chegam em um nível alto, em qualquer área da vida, é porque se desprendeu de querer administrar o problema. Quantos casamentos foram restaurados porque a pessoa deixou de querer controlar o casamento e falou, Deus, está nas suas mãos. Eu vou me mudar, mas o Senhor, por favor, controla a minha casa, controla a minha vida. Aí sim o casamento, transforma completamente. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Hoje é realmente um dia de atualização do sistema. Você não pode mais vir na igreja como você vinha antes. Você não pode mais vir cultuar como você cultuava antes. Não pode mais ser só um momento de arrepio. Não, mas precisa mudar a mentalidade. O que te trouxe até aqui, o que te trouxe até a vida no dia de hoje, não vai te levar para o próximo passo. Tudo que você viveu até hoje foram das bagagens que você carregou. A partir do dia de hoje, para um nível avançado, as bagagens que você tem já não servem. Você precisa se desfazer de tudo isso. Se desfaça das coisas que são peso para você. E começa a pedir em Deus para que Ele realmente te dê as ferramentas certas para o próximo nível. Para que Ele te dê realmente a direção certa para o próximo nível. Porque a fé, ela não é fuga de realidade. A fé realmente é coragem de encarar a realidade com os olhos de Deus. É sobre isso. É sobre isso que a gente precisa viver hoje. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Amém? Porque o diabo, ele fica assim com receio quando um cristão ora. Mas sabe quando ele treme na base? Quando o cristão entende. Quando ele muda realmente a mentalidade, aí o diabo treme. Porque ele sabe que é a verdade que liberta. Ele sabe que quando o crente tem a palavra na cabeça, é a palavra que transforma. Então, por favor, seja aqui ou em qualquer outro lugar que você for cultuar o Senhor, no momento da palavra, esteja muito atento. Anote. Bloqueia realmente toda e qualquer distração que vem na sua mente. Porque quando a palavra entra no seu coração, aí o Satanás treme. Porque ele sabe que é com a palavra que você pode vencer. Amém? Essas verdades que eu trouxe hoje vai te tirar de um ciclo de dependência. Se você for sincero com o Senhor. Agora é o momento de você orar e rasgar o teu coração para Deus e falar, Deus, eu não quero mais controlar a minha vida. Eu cansei de controlar tudo até aqui. Eu cansei de dar um jeitinho, eu cansei de buscar os meus meios. Agora é com o Senhor. Agora é momento de você realmente sair dessa dependência. Agora é momento de você se libertar dessa mentalidade, aquela mentalidade daquele otimismo barato de vai dar tudo certo. E começar realmente a viver uma coisa de que não é que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Eu tenho convicção de que aconteceu lá, no céu já está liberado, então agora é a hora de eu acessar na terra. Essa é a mentalidade que eu quero que você tenha essa manhã. Que é a mentalidade que o Senhor me pediu. Então eu tenho convicção de que é a mentalidade que eu preciso exercer de vocês. Para que a gente viva juntos o que o Senhor tem para nós. Isso tudo que está acontecendo, o Senhor já mostrou para nós. Assim como Ele já mostrou que aquilo que caísse sobre a minha casa, sobre a minha família, estaria sobre a família, sobre as famílias que estão com a gente. Então toda sorte de bênção que o Senhor tem trazido para nós estará sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus, mas não porque eu estou falando, mas porque é o Deus que mostrou para nós esse caminho, é o Deus que vai realizar essas coisas. Mas realmente você precisa ter essa convicção. E talvez é a primeira vez que você está num ambiente como esse. Talvez é a primeira vez que você vai a uma igreja. Talvez é a primeira vez que você ouve algo do tipo. E você fala assim, não, eu quero também ter essa fé. Eu quero também ter essa convicção. Hoje seria um momento para você reconhecer
que você precisa desse Deus. Mas não na intenção de conquista, e sim na intenção de entender que você precisa de algo maior. Se você talvez nunca reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Isso não é sobre pecado, não é sobre viver uma vida de certo ou errado. Mas às vezes você vive há muito tempo uma vida monótona, de rotina, de protocolo religioso, e nunca teve um encontro genuíno com Deus. Nunca conseguiu exercer e viver uma fé genuína com o Senhor. E essa é a sua oportunidade de você viver essa fé genuína, de você exercer isso. E eu gostaria que, se você tiver a intenção de viver, de sair do protocolo e viver realmente, sair daquela coisa do anjo abençoador e caminhar com o Senhor, gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Mas isso não é para te expor, não. Isso é para que você mostre para o mundo espiritual que você está pronto para acessar algo novo. Você vai mostrar para o mundo espiritual que não importa a circunstância, você está pronto para receber algo de Deus. Você está pronto para receber a autoridade que vem do Senhor para viver algo novo na sua vida. Só que isso é um passo que você tem que dar. Não depende de mim, não depende da mensagem ministrada. Todo mundo aqui ouviu a mesma coisa, mas só alguns vão viver realmente essa nova vida. Só alguns realmente vão ter fé para sobreviver no meio da pressão. Em nome de Jesus, eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração e que você orasse pedindo para que o Senhor transformasse a sua mentalidade. Fala assim comigo, se você tiver coragem. Fala assim: Senhor, muda a minha mentalidade. Tira, Senhor, o controle das minhas mãos e coloque nas tuas mãos. Fala de novo. Tira, Senhor, o controle das minhas mãos e coloque nas suas mãos. Fala assim: Deus, está aqui o controle da minha vida.